Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui. Eu quero começar esse vídeo falando uma frase um pouco motivacional para você começar o seu dia, sua tarde ou sua noite. É a seguinte: onde há determinação, o caminho pode ser achado. Você vai entender um pouco melhor ao longo do vídeo o que isso quer dizer. Mas nesse vídeo a gente vai dar sequência nos nossos contos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Acho que a gente está já no nosso 4º episódio, então fica até o final, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Pessoal, quero tirar uns segundinhos aqui para falar um pouco para vocês da nossa plataforma, da Bullseye. Lá no site www.bullseye.com.br você consegue ter acesso ao simulador de ações gratuito. Então a gente oferece isso para quê? Para você poder aprender na prática, de uma vez por todas, a como se tornar um investidor na bolsa de valores. Se você tem medo, você tem segurança, você não conhece muito bem, mas quer começar a investir nisso, tem um ambiente que simulado. Você não vai estar gastando nada do seu dinheiro, não vai estar colocando nada em risco e você pode entender realmente como é que funciona antes de entrar nesse mercado. Então vale a pena conferir. E outra, a gente colocou muita coisa legal lá. Tem maiores baixas, maiores altas das ações, tem gráficos, índices, indicadores fundamentalistas, está muito completo, galera. Vale a pena correr lá dar uma conferida. O cadastro é gratuito e pode beneficiar muito você na sua jornada como investidor e para dar os seus primeiros passos na Bolsa de Valores, beleza? Vamos pro vídeo então. Bom, o conto que eu vou passar para vocês hoje começa com um jovem que estava andando pela cidade da Babilônia procurando alguém que ele não conhecesse ainda para poder pedir um dinheiro emprestado. Esse jovem estava numa situação financeira meio complicada porque ele estava em muitas dívidas com muitas pessoas ali da cidade da Babilônia. E pro azar dele, ele encontrou com uma das pessoas que ele menos queria encontrar em toda a cidade, que era um cara chamado Dabazir, um cara que era amigo de seu pai, que conhecia ele muito bem, mas ele tinha emprestado uma grana alta dele, estava devendo, não tinha pago e tinha sumido ainda do radar dele. Então Dabazir viu o jovem, que o nome dele era Tarkad, inclusive, acho que eu não falei antes, e até ironizou falando: olha só quem tá por aí, se não é o grande caloteiro de toda a cidade, o cara que me deve uma grana e não paga nunca. E aí, você vai me pagar ou não? E aí Tarkad até fala: putz, senhor Dabazir, você me perdoa, eu estou passando por umas dificuldades, você viu a situação econômica que a gente está vivendo? Putz, você viu o tempo hoje? Não firma esse tempo para eu poder trabalhar? Cheio de desculpa, cheio de miguezão. E aí Dabazir até deu uma dura nele e falou: olha, menino, você tem que assumir a responsabilidade. Você emprestou dinheiro das pessoas, você deve, então você vai achar um jeito de pagar essas pessoas. Não é certo você fazer isso. Mas hoje eu tô tranquilão, tô de boa, vamos ali comigo no restaurante da esquina, a gente vai trocar uma ideia, vamos bater um papo, eu quero contar uma história pra você. Então os dois foram junto até o restaurante ali da esquina, sentaram, e quando as pessoas ao redor viram que Dabazir estava lá e que ia contar uma história, todo mundo se juntou, se reuniu em volta dele ali, porque Dabazir era um cara muito respeitado, um cara de sucesso ali na cidade. Ele era um comerciante de camelos muito famoso ali. Então todo mundo queria saber, ouvir um pouquinho dele contando as histórias dele. Ele começa falando que quando ele era jovem, quando ele tinha a idade de Tarkad inclusive, ele casou com a mulher dos sonhos dele, ele tinha um emprego ali básico, que ele ganhava uma grana legal, mas não era o suficiente para a vida que ele queria levar. A mulher dele tinha alguns desejos, alguns sonhos e ele queria fazer tudo de melhor para ela. Então ele começou a emprestar dinheiro dos banqueiros, das pessoas com bastante dinheiro da cidade, só que ele começou a perceber que esse estilo de vida que ele começou a levar não era o suficiente para a capacidade financeira dele. Ele começou a ter muitas dívidas e não conseguia pagar essas pessoas de volta. Então essas pessoas começaram a pressionar ele e para ele poder se livrar dessas dívidas, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele ficou com praticamente nada. E aí até a esposa deixou ele teve que pedir dinheiro emprestado para os amigos para poder dar uma força e conseguir sobreviver. Só que nem os amigos dele ele conseguia pagar mais. E devastado com toda a situação, Dabazir conheceu um pessoal ali que era um grupo de assaltantes das estradas que roubavam das pessoas que estavam passando por lá. Só que num desses assaltos, Dabazir e o seu grupo foram pegos de surpresa, porque esse grupo de pessoas contratou um segurança para estar protegendo eles. E aí eles foram levados como prisioneiros para ser vendidos como escravos. Era muito comum naquela época lá atrás, quando a gente pensa, os escravos serem assaltantes, inimigos de guerra, e eles eram levados para ser vendidos. Era muito comum isso lá atrás.
Então, Dabasir tinha nascido um homem livre, ele era um homem livre até então. Então ele foi levado lá para a Síria, para o seu mestre, para ser o escravo dele. E esse mestre deu um trabalho para ele para ser o mantenedor ali do estábulo de camelos. Então, não sei, vou falar que é um barracão de camelos, para ficar mais fácil. A esposa desse mestre, Síria, ela precisava viajar bastante para ver a sua mãe, que estava doente, precisando de ajuda. Então ela tinha lá os seus camelos que ela cuidava, precisava de alguém novo para estar tomando conta deles, alimentando, dando banho, escovando dente, sei lá. E ele conta que ao longo do tempo ele foi desenvolvendo uma amizade meio que especial até com a Cira. E numa das conversas deles ali, ele falou para ela: olha, Cira, eu sou um escravo hoje, mas antes eu era um homem livre. Infelizmente eu entrei em algumas dificuldades financeiras, perdi tudo que eu tinha, fiquei em muitas dívidas. Então havia a solução de assaltar algumas pessoas e isso não deu um bom resultado. Como você vê, eu estou aqui como seu escravo. E aí então Cira, ouvindo tudo isso, ficou meio desacreditada ali, virou para ele com um choque de realidade e falou: olha, Dabasir, sinceramente, se você é um escravo hoje, para mim você era destinado a se tornar um escravo, porque você tem uma alma de escravo. Um homem livre vai sempre ser um homem livre, mas você veio parar aqui. De uma maneira ou outra você ia se tornar um escravo. E para ser sincero ainda, olha, você age como escravo. Então assim, não sei não se o que você está falando é verdade. E Dabasir ficou maluco com o que ele ouviu. Falou: olha, Cira, você está ficando louca. Nada a ver, não tem nada a ver isso. Eu não sou um escravo, eu tenho sim a alma de um homem livre e eu vou fazer de tudo para conquistar isso de volta. E Cira, ainda desacreditada, virou para ele e falou: olha, eu só acredito vendo. Então, vamos ver se você vai ser mesmo um homem livre, se você vai se provar que você tem essa alma de homem livre que você tanto fala. Alguns dias se passaram e Cira chegou nele e falou: olha, Dabão, eles viraram amigos e ele virou Dabão. E falou: ô Dabão, precisava que você arrumasse aqueles camelos lá pra gente poder pegar a estrada e visitar minha mãe. Demorou? Dabasir foi lá, arrumou os camelos, beleza, pegou comida, pegou água para poder se preparar para a viagem e eles caminharam então para visitar a mãe da Cira. Quando eles chegaram lá, já era o final da noite. E aí, para surpresa de Dabasir, Cira virou para ele e deu uma oportunidade para ele. Ela falou assim: Dabão, seguinte, você me falou que você é um homem livre e que você tem a alma de homem livre. Agora é a sua hora de provar isso para mim. Você vai pegar esses camelos e vai sair vazado daqui. Vai embora. Mostra que você é um homem livre e foge. Dabasir disse que ficou em choque por ter recebido uma oportunidade tão boa como essa. Disse que deu um abraço, né? Ela falou muito obrigado mesmo. E pegou as coisas e foi embora. Só que as coisas não iam ser tão fáceis assim para o nosso querido Dabasir. Ele conta que quando ele saiu por ali, para voltar para a Babilônia, ele ia ter que atravessar o deserto. E ele não sabia muito bem para onde ele iria. Então imagina você andando pelo deserto sem saber para onde você está. Você não tem muita comida, você não tem muita água, seus camelos são seres vivos e também cansam, também precisam de alimento e bebida. Então assim, ele entrou numa situação muito complicada. E ele conta que chegou uma hora ali da viagem dele que ele estava para desistir porque ele não aguentava mais. O sol era de rachar, não tinha mais comida, não tinha mais água. Os camelos já não aguentavam mais. Então naquele momento ele achou que era o fim dele. Ele achou que ele ia morrer ali, que era o destino dele morrer como um escravo, como alguém que até conseguiu a oportunidade de fugir, se tornar um homem livre, mas que de fato ele tinha uma alma de escravo, assim como a Cira tinha falado. Só que ele, querendo se provar, pensou: não é assim. Veio uma outra voz na cabeça dele falando: cara, você é um homem livre. Continua firme. Então nesse momento ele juntou forças que ele não sabia de onde e ele disse que viu uma visão totalmente diferente. Ele começou a enxergar as coisas com uma perspectiva totalmente nova. Ele conta que nessa hora ele veio na cabeça dele tudo o que ele iria fazer. Ele iria continuar firme, continuar viajando com coragem, determinação para poder pagar de volta as pessoas que ele devia e ainda se tornar um empresário de sucesso lá na cidade. Então ele levantou, pegou seus camelos e continuou em frente, até que ele chegou finalmente na sua desejada e famosa, bonita demais cidade da Babilônia. E aí quando ele conta que ele finalmente encontrou a Babilônia, ele vira para o jovem Tarcade e fala: e aí, Tarcade, você vai continuar dando desculpinha da sua situação? Você vai esperar você chegar numa situação que nem a minha, se tornar escravo, passar pelo deserto que nem eu passei, para poder admitir os seus erros e as suas responsabilidades que você deve cumprir? E aí, Tarcade, né, cai aquela lagriminha pelo olho, emocionado com toda essa história e fala: não, Dabasir, você tem razão. Ele quis dar um beijo nele ali na hora. Eu vou seguir firme, eu vou pagar todo mundo que eu devo. Fica esperando que eu vou te pagar.
E aí a história fala que até nesse momento, quando o Dabasir estava terminando a sua história, tinha uma pessoa que estava ouvindo lá e perguntou para ele: Dabasir, cara, me fala da onde que você tirou essa força, porque você estava quase morrendo e você levantou no meio do deserto para continuar firme. Da onde que veio essa motivação? E aí Dabasir virou para ele e falou: cara, é o seguinte, onde há determinação, o caminho será achado. E aí que entra a conexão da frase que eu falei lá no começo do vídeo, sobre determinação. Dabasir conta que ele estava determinado a seguir em frente, pagar as pessoas que ele devia e se tornar um comerciante de camelos de sucesso em toda a Babilônia. E foi o que ele fez. Ele voltou, pagou todo mundo e até algumas pessoas, ouvindo a história dele, ouvindo essa nova visão dele, investiram mais dinheiro nele ainda, deram mais para ele poder continuar esse sonho de se tornar um empresário de sucesso. E foi o que ele fez. Então, pessoal, acho que essa frase que eu falei já 2, 3 vezes resume basicamente toda a lição de moral que essa história passa pra gente. Determinação, foco nos seus objetivos. É isso que a gente precisa para poder alcançar essas nossas metas. Se a gente tiver as nossas metas, a gente pode ter a esperança de que com determinação e muita vontade a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Então siga firme no seu caminho, na sua jornada. Tenho certeza que assim como o nosso querido Dabasir, nosso querido Tarkad, você também é uma pessoa livre. Essas vozes que às vezes vêm tentando dizer que você é um escravo, que você não vai conseguir, que é melhor você desistir, são apenas obstáculos tentando te impedir das coisas grandes que você consegue realizar. Então siga firme como uma pessoa livre e vá em frente nos seus objetivos. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por ter acompanhado o vídeo até o final. Espero que tenha te ajudado bastante esse conto. Fica ligado aí nas novidades. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, no Instagram, aqui no próprio YouTube. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho. Curte, compartilha, manda pra todo mundo que você achar que precisa ouvir essa história. Acompanhe a gente também no TikTok. A gente lançou o podcast da Bullseye, o Kabu, que já está com episódios muito legais sobre finanças, investimentos, empreendedorismo. E também fica ligado lá no Instagram, porque eu comecei uma série pelos próximos 40 dias sobre princípios da riqueza, tirados do livro Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Eu vou estar compartilhando esses princípios que ele lista ao longo do livro, que podem ser muito benéficos para você na sua vida financeira, na sua vida pessoal, em tudo que você for fazer. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.